ok? Vi mulheres oferecendo lá o sexo, desculpa aqui, sem higiene nenhuma. Não comi, não preciso, se precisar eu como. Como quase comi um índio surucucu uma vez. Eu vou te falar o que é comer um índio. Vou te falar, ok? Não entendi. Vou te falar o do índio, ok? Não comi comida nenhuma lá. Porque a pessoa fica em cima da panela abanando para não sentar mosca. Se parasse um segundo, enche de mosca. Tive isso no cucu certa vez. Daí comecei a ver lá as mulheres índias passando com carregamento de banana nas costas, um atrás do outro, e o índio passa limpando os dentes com capim. O que está acontecendo? Eu vi muita gente andando, né? Morreu um índio e eles estão cozinhando. Eles cozinham o índio, é a cultura deles. Corpo? Bota o corpo. Mas não para comer, não. É para comer. Cozinha por 2, 3 dias e come com banana. E daí eu queria ver o índio sendo cozinhado. Daí o cara, se for, tem que comer. Eu falei, eu como. Daí a comitiva, ninguém quis ir. Vamos comigo lá, ninguém quis ir. Daí, como a comitiva não quis ir, que tinha que comer o índio, eu não queria me levar sozinho lá. Aí não fui. Eu comeria o índio sem problema nenhum. É a cultura deles. E eu me submeti àquilo. Pessoal, é repugnante, é nojento, é asqueroso, né? Quando a gente pensa que já escutou de tudo, né, desse homem aí, eis que surge algo mais nojento, mais repugnante ainda, que a gente não consegue imaginar um ser humano, né, pensar desta forma, né? Esse foi uma entrevista que ele deu para o New York Times em 2016 e no começo do vídeo não dá para saber aonde o local que ele está se referindo, né? Que ele está falando lá que as mulheres se prostituem sem higiene nenhuma. Só isso, só essa fala dele já é um absurdo, porque quando ele está se referindo a isso, ele está querendo dizer, olha, não dá para praticar sexo com essas mulheres, né? A cópula furtiva, né? Ter um esguinçamento orgástico com elas, porque elas estão sujas, elas não se higienizam antes de vir praticar, antes de se vender. Só isso já é repugnante a fala dele, sabe? Mostra uma pessoa que não tem empatia pelo outro. Ali as pessoas deve ser um lugar muito pobre, paupérrimo, e as mulheres estão ali se prostituindo em troco de comida, né, para sobreviver, às vezes de comida para ela e para a família. Eu lembro aqui da teoria de Maslow, que vai mostrar sobre as hierarquias, as necessidades humanas. Nessa teoria de Maslow, ele mostra que a necessidade básica é a base da pirâmide. Se você não consegue ter nem isso, nem comida, nem respirar, você jamais consegue passar por um andar acima, que seria a higiene, a segurança. Então é repugnante, ele não tem nenhuma empatia pelo outro. Ali ele só está pensando nele, ainda ele fala eu não comi porque não precisei, mas se precisasse eu comeria. É repugnante, só isso já é repugnante. Eu lembro aqui do que aquele deputado do Mamãe Falei, que por algo muito parecido do discurso do Bolsonaro, né, teve uma repercussão enorme, foi caçado, enfim, só que isso não teve repercussão. O que é pior, Bolsonaro falou, isso já é um absurdo. O que vem depois, o que o Bolsonaro fala depois disso, aí é nojento. Aí eu nunca imaginava que um ser humano fosse pensar desse jeito. Aí é pior ainda. Aí ele você viu que ele falou, e tem a história de que eu comi um índio. Mas eu vou explicar o que é comer índio. Não, eu já fiquei assustado. Comer um índio? Como assim? Né? Mas eu vou explicar, né? Esse jeito dele vai explicar. Não é que ele praticou a cópula furtiva com o índio, né? Praticou o sexo com o índio. Não, ele comeu que ele se alimentou. Aí ele tá dizendo, tô lá no lugar lá, né? Ele não diz desse jeito, mas tô passando fome porque não tenho o que comer. Aí você vai comer o índio, né? Não, é um absurdo isso. É um absurdo essa fala do Bolsonaro. Mostra que é um demente, uma pessoa doente. Ele queria ir lá comer o índio, sabe? Eu já vi tudo. Já vi gente tacar fogo em índio, né? Os europeus que vieram aqui que escravizaram os índios, torturaram, corromperam os índios, matam índios. Agora comer o índio, se alimentar, canibalismo.
É isso o nome disso. Sabe por quê? Né? Eu lembro que filósofo francês, né, o Michel Montaigne, né, os ensaios dele, que ele escreveu lá no século XVI, ele fez um filósofo, nesses ensaios dele, ele falou muito sobre a mentira, a vaidade, né? Enfim, até sobre a prudência, mas tem um capítulo muito famoso dele que são os canibais de Montaigne, e ele vai fazer uma defesa, são relatos de pessoas que vieram aqui no continente, que tinha acabado de ser descoberto, né? Provavelmente aqui no Brasil, e viram tribos que se alimentavam, praticavam canibalismo. E ele sai em defesa, dizendo que não, aquilo é uma parte da cultura daquele povo, é um hábito do povo, né? Então é como se for, como que eu digo, é uma antropofagia, que é diferente. A antropofagia, sim, se alimenta, mas dentro de um ritual religioso. O Bolsonaro não é. Ele, quando ele quis comer o índio, não era num ritual religioso, não era uma antropofagia, era canibalismo. Ele queria comer o índio por mero prazer, não era antropofagia, não era em respeito a outra tribo, não, a respeito a outra cultura. Canibalismo, sabe por quê? Porque ele vê os índios como um ser inferior a ele entende dessa forma, assim como as mulheres, os negros, os nordestinos, ele entende que são pessoas inferiores a ele, e ele tem o poder, ele pode ir lá e comer, se alimentar daquela pessoa. É absurdo, é canibalismo. Esse sujeito é doente. E ele falou isso, não é mentira, tá em entrevista, foi uma entrevista pro New York Times. O que você acha que as pessoas lá fora de outro país pensam da gente? É um absurdo, um absurdo. Até mais.